Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre corpo, alma e espírito. É muito interessante esse assunto, porque fala exatamente daquilo que muitas pessoas ultimamente têm questionado. As pessoas ficam se perguntando para onde é que vai a alma após a morte. A Bíblia diz o seguinte, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? Aí alguns dizem que essa fica guardando o julgamento, o juízo. Aí vamos então tentar entender realmente para onde é que vai a alma. A alma se separa do espírito. Como funciona isso? Qual o conhecimento que você tem de você mesmo? Você realmente se conhece? Você sabe como você funciona? Então, dentro de algumas pesquisas, dentro de alguns estudos que nós fizemos, entendemos o seguinte: nós podemos sim analisar o nosso corpo, nós podemos sim tomar conhecimento da nossa forma física. Pela palavra, nós sabemos, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz que Deus fez o homem do pó da terra. E tirou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Dentro da interpretação teológica, nós entendemos que a partir desse momento Deus colocou sobre o homem, sobre aquele boneco, o seu espírito, porque sopro no hebraico é ruach e no grego é soma. Então nós temos algo que sai de Deus e vai para o homem. Enfim, o homem agora se torna alma vivente. Então Deus colocou um espírito no homem. Então o homem então é composto de 3 elementos, que é o pó da terra, o corpo, o sopro, que é o espírito, e a alma. A alma, ela se divide em 3 faculdades. São essas: os sentidos, emoções e vontade. Essas são as 3 faculdades do corpo: sentido, emoções e vontade. A alma é isso. Aí uma pergunta: a alma tem corpo? Resposta: não. A alma tem mão? Não. Porque a alma, ela é apenas esses 3 elementos: sentidos, emoções e vontade. Então ela não pode ser comparada a um espírito e nem a um corpo. A alma, ela é na verdade o cérebro da coisa. A alma, ela é na verdade a parte responsável pelo movimento, pela ação do homem, do corpo. Como funciona? Funciona assim. Nós sabemos que o corpo tem 5 sentidos. E através dos 5 sentidos, as informações entram dentro do corpo. E essas informações, elas vão para onde? Para a alma. Então a alma, na verdade, ela é a responsável por manipular as informações. Espera aí, vamos entender então a parte do espírito. Qual a função do espírito nesse corpo? Já que o corpo, através dos seus 5 sentidos, manda a informação para a alma. E qual a função do espírito? Veja bem, o espírito, ele existe nesse globo terrestre através do corpo. Porque o corpo, ele é a roupa do espírito. Então o espírito se veste com essa roupa e através dessa roupa o espírito tem contato com o físico. Como funciona isso? Tá, se você abrir a Bíblia no livro de Salmos, né? Salmo 103, nós temos ali uma passagem onde percebemos ali uma comunicação do salmista. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: com quem o salmista está falando? O salmista está falando com a alma, certo? Com a alma. Já que a alma, ela é o cérebro da coisa, é a alma que na verdade tem que usar a expressão, é a alma que tem que dar esses comandos, porque então a alma não está dando esses comandos, ela é que está recebendo. Perceba que o espírito, ele ministra para a alma. Que espírito é esse que ministra para a alma? O espírito que Deus colocou sobre o homem. Esse espírito chama-se espírito humano. Esse não é o Espírito Santo, esse é o espírito humano. Esse espírito humano, para que ele serve? Ele serve para termos o contato com Deus. Ele é que vai intermediar o nosso diálogo com Deus, a nossa conversa com Deus, é através do espírito. Então Deus fala com o nosso espírito. O nosso espírito, ele ministra a nossa alma, ele dá os comandos à nossa alma. Da mesma forma, o corpo, através dos 5 sentidos, ele manda informações também para a alma. Por isso que no Salmo 103, o Espírito está ministrando para a alma. Ele está dizendo para a alma: bendiz a minha alma
Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus feitos. Ele tá dizendo assim, olha, libera um comando de adoração. Fala alguma coisa, mas ele está dizendo para ela falar através do quê? Qual é o instrumento de comunicação da alma? É o corpo. A alma se expressa através do corpo. A alma, ela comunica no mundo terreno através do corpo. O espírito se manifesta no corpo através da alma. Então, a ação do espírito é através da alma, porque o espírito faz a alma se comportar de uma certa forma. A alma precisa ser disciplinada, a alma precisa ser educada. A alma que não é disciplinada, que não é educada, ela vai cometer coisas que não são legais, que não são corretas. Por isso que o Espírito ministra a alma, para que a alma ela venha fazer aquilo que agrada a Deus. Não é fácil. O corpo, ele tem os seus 5 sentidos. Só que esses 5 sentidos só funcionam enquanto a alma está viva. Enquanto há vida, né, na alma, os sentidos desse corpo são vitais. Mas quando não há mais vida, aí não adianta. Quando existe uma morte cerebral, quando ocorre uma morte cerebral, o que acontece com o corpo? Ele não se movimenta, o corpo não funciona. E por mais que você tente, né, mandar algum comando para o corpo, ele não vai obedecer. Por quê? Porque ele não recebe comandos externos. O comando que o corpo recebe está dentro dele, que é a alma. E essa alma só funciona quando ela está viva. Então a morte cerebral é a morte da alma. A alma morre. O corpo, ele está ali, ainda está em funcionamento. Mas a alma, ela é a parte primordial, é a fundamental de um corpo, é a alma. Perdeu a alma, morreu uma alma, acabou. Quando Adão e Eva morreram, eles não foi a alma que morreu, foi a alma que pereceu. O que morreu ali foi o espírito. Essa foi a primeira morte que nós tivemos ali no Jardim do Éden. Morte espiritual. Essa morte espiritual desconecta o homem de Deus. Só por intermédio de Jesus Cristo que voltamos a nos reconectar a Deus. Porque a Bíblia diz que o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Então ele veio vivificar. Fomos vivificados. Por isso, em outras palavras, fomos reconectados à vida através de Jesus Cristo. Por isso que é importante você entender esses componentes da existência do ser, é fundamental. Nenhum deles pode se ausentar. Por isso que o Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito. Então, todo esse ser precisa ser completamente tomado por essa santificação. Todo esse corpo precisa ser tomado pela ação do céu, pela ação divina, por Yahvé. Yahvé tem que ter o controle total desse corpo. Não tem como beber do cálice de Deus e do cálice do demônio. Não tem como dar a mesma água fluir doce e salgada. Então, precisamos fazer a separação dessas coisas. Ou vou agradar a Deus, ou vou agradar a mim mesmo. Então, a minha consciência é que o Espírito está no trono. É que o Espírito governa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É passar a autonomia, é passar o governo do meu corpo para Deus. Deus governa, Deus comanda, Deus direciona, Deus faz. Então ele exerce através de mim toda a sua vontade, todo o seu querer. Eu posso usar técnicas humanas para tentar trabalhar a memória, para tentar trabalhar a minha mente. Mas eu não posso esquecer de uma coisa. O Espírito é que age. O Espírito é que domina. O Espírito é que controla. As pessoas costumam perguntar o seguinte: um espírito ele tem mão? Tem. Para que ele tem mão? Se ele é espírito, como é que ele vai pegar as coisas? Ele não consegue pegar. Mas ele tem mão? Tem. Um espírito, ele tem ouvido? Tem. Ué, existe uma construção no mundo espiritual que não é visível a olhos naturais.
Mas aquilo que foi feito aqui foi feito com base no que já existia. Então, se o homem hoje tem mão, isso foi criado com base no que já existia. Deus tem mão? Tem. Possível, Deus não tem mão. Deus tem mão, sim. Deus tem pé? Deus tem pé. Deus tem ouvido? Tem. Senão não faria sentido eu ficar me comunicando com ele, orando. A oratória é uma comunicação, uma expressão verbalítica, onde a gente se comunica com Deus, com o ser do universo espiritual. Para quem crê nisso, né? Para quem não crê, isso é bobeira, é bobagem, isso é invenção, é coisa do homem. Mas para quem crê, para quem é convertido, né, ao cristianismo, acredita nessas coisas. Da mesma forma como o espírita acredita no espiritismo, qualquer outra pessoa do seu segmento religioso acredita naquilo que ele participa, que ele frequenta. Da mesma forma, quem pergunta sobre a existência de Deus precisa, primeiramente, ter fé. Se você não tiver fé, não tem como. Essas informações não faz sentido para você. Só vai fazer sentido para você se você realmente acredita em Deus. Porque se você não acredita em Deus, Deus não toca o seu coração, Deus não movimenta nada em você, fica difícil essa informação ser útil para você. Ela só vai passar a ser útil a partir do momento que você se converter, deixar de ser o que você é e passar a ser aquilo que Deus quer que você seja.